quais são os transtornos que você acha que estão mais recorrentes, pra gente falar um pouquinho de cada um? Então, na criança, eu vejo que tem bastante ansiedade, pouca depressão, mas criança muito ansiosa. Hoje em dia o mundo mudou muito, né? Essas crianças vieram da pandemia. Então, na pandemia, elas foram colocadas dentro de casa. Então, elas perderam um pouco a referência de ir na escola, de ter contato com colegas, né? Então, agora elas estão retornando para a escola. E a escola tem que ficar sentadinho ali, 4 horas, tem as regras, né? Que tem que seguir. Então, essas crianças estão tendo muita ansiedade. Então, eu estou atendendo muita criança com ansiedade, com transtorno de pânico. Agora, também com o aumento do conhecimento sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é o TDAH. O que acontece? Estão chegando mais crianças para mim também. Então, com esse diagnóstico, então, eu tenho uma demanda muito grande de TDAH aqui na região toda, né? Que eu atendo. Então, assim, isso chega bastante também. Agora, já pensando assim... e criança também tem algumas que tem TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Eu fiquei sabendo esses dias. É novo, né? Que é a criança mais irritadiça, né? Não é uma coisa assim? Isso, aquela criança que enfrenta, que não... Vamos dizer assim, que a escola fala, olha, não tem limite, né? A gente não consegue manter ela ali, briga com os outros, agride. Então, essa criança pode ter esse transtorno. Então, tá chegando mais pra mim isso, né? E em pensar em adultos, o que a gente mais tem é o transtorno de ansiedade. E tá tendo muita crise de pânico, assim, eu atendo muito nessa área. Pacientes depressivos também tem. E alguns adultos com TDAH, porque agora já tá vendo o diagnóstico no filho e fala, nossa, eu acho que eu tenho. Eu sou assim também. E nunca teve esse diagnóstico. Então, por meio do diagnóstico do filho, tá chegando os pais também agora, sabe? E a gente vê também muito usuários de substâncias psicoativas, né? Que são as drogas aí, ou etilistas. Então, isso também tem muito. O que é isso? Que são pessoas que bebem bebida alcoólica demais, né? E aí, eles também estão chegando bastante, porque a família vai e quer tratamento. Antigamente não tinha o fácil acesso ao tratamento, né? Então, hoje tem, né? Então, tem pelo SUS. Então, isso ajuda bastante. Mas você fala, nesse caso, porque... o uso dessas substâncias, ele vai desencadear algum transtorno ou esse uso já é o transtorno? O uso já é o transtorno. Por quê? Essa pessoa, por conta da bebida alcoólica, o que acontece? Ela fica agressiva em casa. Aí, às vezes, agride a esposa. E aí, ela, às vezes, tem gastos excessivos. Então, a bebida já fora, né, outras comorbidades, né? O fígado, né? Começa a ter alteração neurológica, tudo isso muda. Mas também pode vir junto, né, como uma comorbidade, a depressão, a ansiedade. Então, alguns pacientes, por conta da ansiedade, buscam a bebida para tentar um alívio, né? Às vezes eles me contam, tava com uma dívida muito grande, em casa só briga com a mulher, então eu bebo para esquecer um pouco. Mas isso já é uma coisa que tem outras coisas por trás, né? Isso. Então, vamos falar um pouquinho mais delas. Eu coloquei numa ordem aqui, mas assim, você coloca na ordem que você achar interessante também. Gente, pode ir mandando as perguntas, as coisas que eu anotei aqui algumas que já me mandaram e algumas que eu tenho também, porque eu convivo com a depressão, a ansiedade e o pânico tem 20 anos e 22. Agora tô esquecendo que eu tô ficando mais velha. E realmente, assim, vamos começar com a depressão. Como que a gente pode analisar se a gente tá com... Até tem uma pergunta muito boa da Carol, porque ultimamente as pessoas falam assim, meu Deus, aconteceu tal coisa, quase que eu entrei em depressão. E assim, particularmente, eu sei o tanto que é diferente você estar triste de você ter depressão. Então, assim, como que a gente consegue diferenciar uns períodos de mais baixa, de tristeza e de resposta também ao ambiente de uma depressão? Como que é a característica? Como diferenciar? Tristeza todo mundo tem, né? Então, faleceu alguém, a gente fica triste, né? Faleceu um ente querido, uma pessoa... Tô triste, isso é tristeza. Olha, terminei com o namorado. Tô triste, porque é uma pessoa que eu tinha contato, tava ali todo dia, tinha vínculos, então terminei, tô triste. Tô desempregada agora, tô triste. Isso é tristeza.
A depressão é uma coisa mais grave. O que significa? Isso é um transtorno que é assim... por exemplo, você tá muito triste por umas 2 semanas. Junta essa tristeza nessas 2 semanas, você não tem mais vontade de tomar banho, não tem vontade de levantar da cama, não quer mais comer. Então, ou a pessoa perde muito peso, ou a pessoa às vezes pode ganhar também peso. Então, tem os 2 lados, né? Ela fica mais apática, não quer mais conversar, não quer interagir. As coisas que ela gostava de fazer, então ela gostava de ir na casa da amiga, conversar, ela não quer mais ir na casa da amiga, ela não quer mais sair, ela não quer ser mãe, né? Ela não quer mais brincar com as crianças, com os filhos. Então, isso é mais grave, né? Por um período mais prolongado. Se a gente for pensar aí, critério diagnóstico, a gente vê isso por um período de 2 meses. Então, a partir de 2 meses, né? Com esses sintomas, a gente fala, é depressão. E é bom, gente, prestem atenção. Até que era uma pergunta depois, mas a gente já junta nessa. Se vocês... A gente vai falar um pouco sobre vários transtornos. Se você vê uma pessoa aí do seu lado, às vezes não é... Se você tá sentindo ou vê alguém do seu lado que tá com essas características, já presta atenção, começa a analisar se isso cabe ali naquela situação e depois a gente vai dar mais dicas do que fazer, né? Isso. E a ansiedade? A ansiedade, ela é diferente da depressão, assim. A depressão é alguma coisa do passado, alguma angústia do que aconteceu e a pessoa tá ali remoendo aquilo. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Então, assim, é aquela pessoa que tá sempre preocupada com alguma instabilidade do futuro. Porque a gente tá aqui, eu não sei como é que vai ser daqui a pouco. Né? A gente não sabe, o futuro é incerto. Você não sabe nem qual a próxima pergunta. Não sei nem qual a próxima pergunta. Então, isso gera uma ansiedade, né, em mim. Tô ansiosa. Normal. Não sei o que você vai me perguntar. Só que é uma ansiedade gostosa, né? Eu me preparo, então eu vou sentar, vou dar uma lida, né? Deixa eu estudar, deixa eu ver o que ela pode me perguntar. Isso é uma ansiedade natural, né? Vou ter uma prova. Ah, tô ansiosa, tô preocupada, então vou sentar, vou estudar, vou rever, vou fazer revisão. Isso é uma ansiedade que todo mundo tem. Vou casar. Nossa, os preparativos pro casamento, como é que vai ser? Quem eu vou convidar, quem eu não vou. Tudo isso é ansiedade. Só que uma ansiedade patológica é diferente. A ansiedade patológica é aquela que te limita. Então, assim, eu tô muito ansiosa, eu não consigo ir, eu não pode estar, porque eu tô tendo uma dor de barriga, não consigo sair de casa, fiquei travada. Fica físico, né? Passa para sintomas físicos. Então, meu coração acelera, tenho taquicardia. Às vezes a minha respiração pode ficar ofegante, né? Então, a gente tem dispneia, que a gente fala, suor frio. Tudo isso é uma crise de ansiedade que pode vir associada à ansiedade. Então, tem algumas pessoas que são ansiosas e tem algumas pessoas que, além da ansiedade, têm a crise de ansiedade. E a crise é muito triste. A crise é muito triste, né? Os pacientes todos falam assim que a sensação que tem é de morte. Né? E fala assim que aquilo parece que não vai passar e parece que tá infartando, são levados pro pronto-socorro, aí faz eletro, vê que tá tudo bem, que o coração tá ótimo, que é uma crise de ansiedade, né? E que passa. Só que na hora é horrível para quem tá sentindo, né? E isso é o pânico também? Conforme vai tendo várias crises, aí a gente fala, olha, esse paciente tem crise de pânico, né? Porque é uma coisa que está se repetindo com frequência. E o pânico limita. Então, se aquela pessoa tem essa crise, por exemplo, no supermercado, agora ela não quer mais ir no supermercado. Porque, e se eu for lá, vai ter um monte de gente, e aí eu não vou conseguir fazer minhas compras, vou ter essa crise, vou ter que ir embora, posso passar vergonha, não vai ter ninguém para me ajudar, e se eu desmaiar, né? Então a pessoa começa a evitar de ir. Aí começa a evitar de ir na igreja, porque lá tem um monte de gente. Começa a evitar de sair de casa. Isso vai se tornando cada vez maior. Então, assim, isso vai limitando a pessoa, né? Então, a ansiedade, hoje em dia está muito comum, né? Porque a nossa vida é muito corrida, muitas cobranças. E a gente tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho. Tem que ser bom em tudo. Isso está deixando a gente cada vez mais ansiosa.